Ele, um magnata exigente, julgava pela aparência. Ela, uma empregada humilde, sentia-se feia. Ele a flagra desanimada e a confronta. Gabriela, mude seu visual. Faça algo por si mesma. Ela aceita. Dias depois, ela aparece transformada. Lucas a vê e a beleza dela o atinge. Ele percebe que a humilhou por sua própria cegueira. Arrependido, o milionário se apaixona. Antes de começarmos a história, deixe um comentário e nos diga de qual cidade você está assistindo. Aproveite a história. O dia começou como todos os outros na mansão Valmont. Gabriela Soares ajustou os óculos no rosto e amarrou o cabelo castanho em um coque despretensioso, vestindo o uniforme cinza que a tornava praticamente invisível entre os corredores de mármore. Aos 28 anos, ela havia se acostumado a ser a sombra que limpava, organizava e cuidava de cada detalhe da imponente residência, sempre com a eficiência silenciosa que a mantinha empregada há 3 anos. Filha de uma costureira e de um porteiro, Gabriela sabia o valor de cada centavo que enviava para a mãe no interior de Minas Gerais. O trabalho na mansão dos Valmont era uma bênção, mesmo que viesse acompanhado dos olhares de desprezo dos outros funcionários e das visitas frequentes. A ratinha dos óculos, sussurravam as outras empregadas. Pelo menos ela é eficiente. Era o máximo de elogio que recebia da governanta, Dona Helena. Naquela manhã de quinta-feira, Gabriela poliu cada superfície do escritório principal com o mesmo cuidado de sempre, certificando-se de que nem uma única marca de dedo permanecesse nos móveis de mogno importado. Ela conhecia as exigências de Lucas Valmont sem nunca ter trocado mais que algumas palavras com ele. O patrão era uma lenda urbana entre os funcionários, implacável, perfeccionista, com um olho treinado para detectar qualquer imperfeição em seu reino de luxo. Do outro lado da cidade, Lucas Valmont finalizava uma videoconferência que selaria a aquisição de mais 3 hotéis de luxo na costa brasileira. Aos 39 anos, ele havia transformado a herança familiar em um império que se estendia por todo o país. Cada hotel, cada evento, cada detalhe de seu negócio refletia sua obsessão pela excelência estética. Sentado em sua poltrona, de couro italiano, Lucas observou através das janelas do escritório a movimentação da Avenida Paulista. Homens e mulheres corriam em direção aos seus compromissos, mas ele não conseguia evitar categorizar cada rosto que passava. Bonita, mediana, sem graça. Era um hábito inconsciente, resultado de anos vivendo em um mundo onde a aparência era moeda corrente. Suas companhias eram sempre escolhidas com o mesmo critério que aplicava à decoração de seus hotéis. Tudo deveria ser impecável, digno de sua reputação. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Sr. Valmont, disse a voz de sua assistente, precisa ir para casa agora. Houve um problema com a limpeza do salão principal. Os Andrade chegam em 2 horas para a reunião. Lucas cerrou os punhos. A família Andrade representava um contrato de 50 milhões de reais para eventos corporativos. Não havia margem para erro. 20 minutos depois, ele atravessou o hall da mansão com passos firmes, os sapatos italianos ecoando contra o piso. Dona Helena veio ao seu encontro, visivelmente nervosa. Sr. Valmont, foi um acidente. Uma das meninas derrubou o vinho tinto no tapete persa do salão. Já chamamos os especialistas, mas não chegam a tempo. Onde está o tapete agora? Gabriela conseguiu tirar a maior parte da mancha, senhor. Ela está terminando o tratamento. Lucas seguiu até o salão principal, onde encontrou Gabriela, ajoelhada ao lado do tapete centenário, aplicando cuidadosamente um produto de limpeza com movimentos precisos.
Ela não o ouviu entrar, concentrada demais na tarefa. Suas mãos trabalhavam com uma delicadeza que ele não esperava, cada gesto calculado para não danificar as fibras delicadas. "Como está o progresso?" perguntou ele, fazendo-a sobressaltar. Gabriela levantou os olhos, ajustando rapidamente os óculos. "Sr. Valmont, a mancha está quase saindo. Mais uns 15 minutos e estará perfeito." Pela primeira vez em 3 anos, Lucas realmente olhou para ela. Viu a dedicação em seus olhos castanhos, a forma como mordia o lábio inferior quando concentrada, a graciosidade de seus movimentos apesar da posição desconfortável. Por um breve momento, algo estranho aconteceu em seu peito, uma sensação que ele não soube identificar. "Você tem certeza de que ficará imperceptível?" insistiu, voltando ao tom profissional. "Absoluta, senhor. É um tapete Tabriz, século XIX. As fibras respondem bem a este tratamento se aplicado na temperatura correta." Lucas arqueou uma sobrancelha. Como uma empregada doméstica sabia sobre tapetes persas antigos? "Meu pai trabalhava em uma loja de antiguidades", explicou ela, como se lesse seus pensamentos. "Aprendi algumas coisas." Naquele instante, o telefone de Lucas tocou. Era sua assistente, informando que os Andrade haviam adiantado a chegada. Estariam ali em 40 minutos. "Preciso que termine isso agora", disse ele, o pânico começando a se formar em sua voz controlada. Gabriela assentiu e voltou ao trabalho, seus movimentos se tornando ainda mais precisos. Lucas ficou ali, observando-a trabalhar. Uma mistura estranha de ansiedade e fascínio tomando conta dele. Havia algo na determinação dela, na forma como enfrentava o desafio sem hesitar, que mexia com alguma coisa profunda dentro dele. 15 minutos depois, Gabriela se levantou e deu um passo para trás. O tapete estava impecável, sem nenhum rastro da mancha que havia ameaçado arruinar o encontro mais importante do mês. "Pronto, Sr. Valmont." Lucas se aproximou, inspecionando cada centímetro do tecido. Era impossível detectar onde havia sido a mancha. "Como você conseguiu?" "Às vezes, as coisas mais valiosas só precisam de um pouco mais de cuidado e paciência", respondeu ela, começando a recolher os materiais de limpeza. Pela primeira vez em anos, Lucas Valmont se viu sem palavras, observando uma empregada doméstica que acabara de salvar seu negócio com uma habilidade que superava qualquer profissional que ele conhecia. E naquele momento, algo mudou irrevogavelmente entre eles, embora nenhum dos dois ainda soubesse disso. Nos dias seguintes, Lucas se pegou prestando atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. A forma como Gabriela organizava sua biblioteca, colocando cada livro na posição exata. O cuidado com que ela regava as orquídeas raras do jardim de inverno, conhecendo as necessidades específicas de cada espécie. A precisão cirúrgica com que ela arrumava sua mesa de trabalho, deixando cada objeto no lugar ideal para sua produtividade. "Ela é apenas eficiente", murmurava para si mesmo, tentando racionalizar a crescente consciência da presença dela na casa. Gabriela, por sua vez, sentia o peso do olhar de Lucas sobre si. Era diferente dos olhares que recebia normalmente. Não havia desprezo ou indiferença, mas algo que a deixava inquieta. Quando ele passava pelo corredor e seus olhos se encontravam por um segundo, ela sentia as bochechas queimarem e se apressava a desviar o olhar. "Você anda estranha", comentou Mariana, uma das outras empregadas, enquanto dobravam roupas na lavanderia. "O patrão te deu bronca por causa do tapete?" "Não, pelo contrário", respondeu Gabriela, concentrando-se excessivamente na camisa que dobrava. "Cuidado, Gabi", disse Carla, a cozinheira, com um tom de advertência. "Mulheres como a gente não podem se esquecer do nosso lugar. Já vi muita menina perder o emprego por sonhar alto demais."
As palavras atingiram Gabriela como um balde de água fria. Carla estava certa. Ela era uma empregada doméstica, filha de gente simples, sem estudo superior, sem beleza que chamasse atenção. Lucas Valmont vivia em um mundo de socialites deslumbrantes, mulheres que frequentavam as capas de revistas e conheciam vinhos franceses cujo preço equivalia ao seu salário de um ano. Na manhã de segunda-feira, Lucas desceu para o café mais tarde que o habitual e encontrou Gabriela organizando a cristaleira da sala de jantar. Ela usava o mesmo uniforme cinza de sempre, o cabelo preso no mesmo coque sem graça, mas havia algo diferente. Talvez fosse a manhã ensolarada entrando pelas janelas, ou o modo como ela segurava delicadamente cada peça de cristal contra a luz para verificar se estava perfeitamente limpa. "Bom dia, Sr. Valmont", disse ela sem erguer os olhos do trabalho. "Gabriela." Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. "Queria agradecer novamente pelo episódio do tapete. Você salvou um negócio muito importante." Ela finalmente o olhou, surpresa. "Estava apenas fazendo meu trabalho, senhor." Estava fazendo muito mais que isso. Lucas se aproximou, notando como ela ficava tensa com sua proximidade. "Onde aprendeu tanto sobre antiguidades?" Gabriela hesitou. Falar sobre sua vida pessoal com o patrão parecia atravessar uma linha invisível que ela não deveria cruzar. "Meu pai, ele morreu quando eu tinha 16 anos, disse finalmente. Trabalhava para um antiquário italiano que se estabeleceu em Belo Horizonte. Senhor Giuseppe me ensinou muito durante os anos em que ajudei no negócio para complementar a renda da família." E por que não continuou nessa área?" "Porque meninas como eu não conseguem emprego em antiquários de São Paulo sem diploma universitário e sem a aparência adequada", respondeu ela, uma amargura sutil colorindo sua voz. Lucas sentiu algo apertar no peito. "Aparência adequada?" Gabriela corou intensamente, percebendo que havia revelado mais do que pretendia. "Desculpe, senhor, não deveria ter dito isso." "Gabriela." "Senhor Valmont." A voz estridente de Dona Helena cortou o momento. "Sua mãe está ao telefone. Diz que é urgente." Lucas hesitou seu olhar alternando entre a governanta e Gabriela, que já havia voltado à cristaleira, claramente aliviada pela interrupção. A ligação da mãe trouxe notícias que ele temia. Helena Valmont havia marcado um jantar para apresentá-lo a Isabela Montenegro, filha de um importante empresário do ramo imobiliário. "É uma moça linda, Lucas, formada na Sorbonne, com todo o refinamento necessário para ser a esposa de alguém da sua posição." "Mãe, já conversamos sobre isso. E eu já disse que não aceito um filho de 40 anos solteiro. Você precisa pensar no futuro da família, na continuidade dos negócios. Isabela é perfeita para você." Após desligar, Lucas se viu diante do espelho do banheiro, questionando pela primeira vez em anos as expectativas que sempre aceitara sem questionamento. Mulher perfeita, aparência adequada, continuidade da família. As palavras ecoavam em sua mente, misturando-se com a imagem de Gabriela segurando os cristais contra a luz matinal. Naquela tarde, enquanto Gabriela limpava seu escritório, Lucas fingiu trabalhar, mas na verdade observava cada movimento dela. A graciosidade com que ela manuseava seus objetos pessoais, o cuidado em não fazer barulho, a forma como seus olhos se demoravam por alguns segundos nas fotografias de suas viagens pelo mundo, como se imaginasse como seria conhecer aqueles lugares. "Você gostaria de viajar?" perguntou ele de repente. Gabriela quase derrubou o porta-retratos que segurava. "Senhor?" "As fotografias. Você sempre as observa com atenção." São lugares muito bonitos", respondeu ela, recolocando cuidadosamente o objeto no lugar. "Deve ser incrível conhecer o mundo." "É solitário", disse Lucas, surpreendendo a si mesmo com a honestidade. "Conhecer lugares bonitos sozinho não é tão especial quanto parece." Gabriela o olhou com uma expressão que ele não soube decifrar.
Havia compaixão ali, uma compreensão que o desarmou completamente. O momento foi interrompido pelo toque do telefone. Era sua assistente, lembrando-o do jantar com Isabela Montenegro na noite seguinte. Lucas confirmou o compromisso, mas quando desligou, percebeu que Gabriela havia saído do escritório sem terminar a limpeza da estante. Ela estava no corredor, encostada na parede, respirando de forma irregular. Havia escutado a conversa sobre o jantar, sobre a mulher que certamente tinha tudo o que ela jamais poderia oferecer. Gabriela. Lucas havia saído do escritório e a encontrara ali. Você está bem? Estou ótima, Sr. Valmont, respondeu ela rapidamente, ajustando os óculos. Só precisava de um pouco de ar. Ela se afastou rapidamente, deixando Lucas sozinho no corredor, com a sensação perturbadora de que havia perdido algo importante, sem nem mesmo saber o que era. Naquela noite, pela primeira vez em 3 anos, Gabriela chorou por causa do trabalho. Não pelas horas exaustivas ou pelo salário modesto, mas pela dolorosa consciência de que havia começado a sonhar com algo impossível. E na manhã seguinte, quando soube por Dona Helena que o Sr. Valmont precisaria que ela trabalhasse até mais tarde para preparar a casa para uma visita especial, Gabriela compreendeu que o universo estava forçando-a a enfrentar exatamente aquilo que mais temia. Ver de perto o tipo de mulher que realmente pertencia ao mundo de Lucas Valmont. A noite do jantar chegou como uma tempestade anunciada. Gabriela havia passado o dia inteiro preparando a casa, cada detalhe ajustado à perfeição. As flores do arranjo central foram trocadas 3 vezes, até atingirem o tom exato de elegância que Lucas exigia. A prataria foi polida até brilhar como espelhos, e a mesa posta com a porcelana francesa, reservada apenas para as ocasiões mais especiais. Às 7 da noite, ela deveria ter ido embora, mas Dona Helena pediu que ficasse para servir o jantar. A menina nova ainda não conhece o protocolo, justificou a governanta, embora Gabriela suspeitasse que havia outro motivo. Helena Valmont havia solicitado pessoalmente que a empregada eficiente cuidasse do serviço. Gabriela vestiu o uniforme de serviço, um vestido preto simples com avental branco, e prendeu o cabelo em um coque ainda mais discreto que o habitual. Queria ser invisível, uma sombra que serviria à refeição e desapareceria sem ser notada. Às 8 em ponto, Helena Valmont chegou acompanhada de Isabela Montenegro. Gabriela as observou do hall, escondida atrás da porta entreaberta da copa. Isabela era exatamente o que ela esperava. Alta, loira, com um vestido que custava mais que seu salário anual. Seus movimentos eram estudados, cada gesto calculado para demonstrar refinamento. Quando riu da piada de Helena, o som ecoou pela mansão como cristal sendo tocado. Lucas desceu a escada principal usando um terno que Gabriela reconheceu. Ela mesma o havia passado naquela manhã, cuidando de cada vinco com atenção meticulosa. Ele estava impecável, como sempre, mas ela notou algo diferente em sua postura. Havia uma rigidez ali, como se ele estivesse representando um papel. Isabela, você está deslumbrante, disse ele, beijando a mão dela com cortesia formal. E você continua impossível. Lucas, respondeu ela com um sorriso que não chegava aos olhos. Mamãe não para de falar do seu sucesso com os novos hotéis. Você está se tornando o rei hoteleiro do Brasil. Durante o coquetel no salão, Gabriela serviu as bebidas com movimentos mecânicos, forçando-se a não escutar as conversas sobre viagens pela Europa, investimentos em arte e os últimos eventos da alta sociedade paulistana. Cada palavra reforçava o abismo que a separava daquele mundo. Preciso que você seja mais ativa no jantar, sussurrou Dona Helena quando Gabriela voltava à copa. A senhora Helena quer que o serviço seja impecável. Nada de erros. Gabriela assentiu, respirou fundo e voltou ao salão principal, onde a conversa havia se tornado mais íntima. Lembra quando éramos crianças e você dizia que ia se casar comigo? Isabela ria, tocando o braço de Lucas. Nossos pais ficavam encantados com a ideia.
Éramos crianças, respondeu Lucas, seu tom mais seco do que pretendia. As pessoas mudam. Algumas mudam, outras apenas amadurecem, retrucou Helena Valmont, lançando um olhar significativo para o filho. Isabela se tornou uma mulher excepcional, formada em administração de empresas, fluente em 4 idiomas, com todas as conexões necessárias para apoiar um homem na sua posição. Gabriela sentia o estômago se contrair a cada elogio. Ela mal havia terminado o ensino médio. Falava apenas português, e suas conexões se limitavam às outras empregadas do bairro nobre onde trabalhava. Durante o jantar, ela serviu cada prato com precisão silenciosa, tornando-se parte da decoração. Foi quando serviu a sobremesa que a situação mudou drasticamente. Esta torta está divina, comentou Isabela. Onde vocês encontraram a receita? É uma receita família, respondeu Helena Valmont, passada de geração em geração. Gabriela quase derrubou a travessa. Aquela não era uma receita família. Era a torta de limão da sua avó que ela havia ensinado à cozinheira meses atrás, quando Carla mencionou que Lucas gostava de sobremesas cítricas. A receita havia sido passada de mãe para filha na família Soares por 3 gerações, um dos poucos tesouros que restavam da sua infância em Minas Gerais. Seus olhos se encontraram com os de Lucas por um segundo. Ele havia percebido sua reação e franziu ligeiramente as sobrancelhas, como se tentasse entender o que havia acontecido. Gabriela, disse ele de repente, surpreendendo todos à mesa. Você poderia trazer mais café? Era uma desculpa transparente. As xícaras ainda estavam cheias, mas ela obedeceu, caminhando em direção à copa com as pernas trêmulas. Lucas a seguiu alguns minutos depois, encontrando-a apoiada no balcão da copa, respirando de forma irregular. O que aconteceu lá dentro? Perguntou ele em voz baixa. Nada, senhor, apenas cansaço. Gabriela. Sua voz era mais suave agora, quase íntima. A torta. Você reagiu quando minha mãe disse que era uma receita família. Ela fechou os olhos, sabendo que não poderia mais esconder. É a receita da minha avó, disse finalmente. Eu a ensinei para a Carla há alguns meses. Lucas ficou em silêncio por um longo momento. Por quê? Porque ela hesitou, sabendo que estava prestes a atravessar uma linha perigosa. Porque a Carla mencionou que o senhor gostava de sobremesas de limão. E eu pensei que o senhor poderia gostar desta. Você ensinou uma receita de família para me agradar? A pergunta saiu mais intensa do que Lucas pretendia. Havia algo na ideia de Gabriela, dividindo uma tradição familiar por sua causa, que mexia com ele de uma forma perturbadora. Desculpe, murmurou ela. Eu não deveria ter... Não. Lucas deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Não se desculpe. É que ninguém nunca fez algo assim por mim. O senhor está enganado, disse Gabriela, tentando recuar, mas as costas já estavam encostadas no balcão. Tenho certeza de que muitas pessoas fazem coisas por Lucas Valmont, o milionário, interrompeu ele. Fazem por dinheiro, por status, por conexões. Você fez por mim, apenas por mim. O silêncio que se seguiu era carregado de uma tensão que nenhum dos dois sabia como lidar. Gabriela podia sentir o perfume caro dele, ver as pequenas rugas ao redor dos seus olhos que apareciam quando ele estava pensativo. Senhor Valmont? A voz de Isabela ecoou do corredor. Você está bem? Sua mãe está perguntando por você. O feitiço se quebrou instantaneamente. Lucas recuou, passando a mão pelo cabelo em um gesto de frustração. Estou indo, respondeu ele, mas seus olhos permaneceram em Gabriela por mais alguns segundos. Obrigado pela receita, disse em voz baixa, as palavras carregadas de um significado que ia muito além da culinária. Ele saiu da copa, deixando Gabriela sozinha, com o coração batendo descompassado. Do corredor, ela podia ouvir Isabela perguntando sobre os planos para o fim de semana, a voz de Helena Valmont mencionando um evento beneficente.
Lucas respondendo com cortesia automática. Mais tarde naquela noite, depois que as visitas partiram e a casa voltou ao silêncio, Gabriela terminava de guardar a porcelana quando encontrou Lucas no jardim de inverno, sentado entre suas orquídeas favoritas, ainda usando o terno do jantar, mas com a gravata afrouxada. "Pensei que você já tivesse ido embora", disse ele sem olhar para ela. Estava terminando de guardar as coisas. Ela hesitou na entrada do jardim. "O jantar foi um sucesso." "Foi uma encenação", respondeu ele, surpreendendo-a com a honestidade. "Uma peça de teatro onde todos sabemos nossos papéis de cor." Gabriela não sabia o que dizer, então permaneceu em silêncio. "Sabe qual é a ironia?" Lucas finalmente a olhou. "Isabela é exatamente o que todos esperam que eu escolha. Linda, educada, da família certa. E eu passei a noite inteira pensando na mulher que me ensinou uma receita de família sem pedir nada em troca." As palavras ficaram suspensas no ar, como uma confissão perigosa. Gabriela sentiu as lágrimas queimando nos olhos. "Senhor Valmont, eu deveria ir." "Meu nome é Lucas", disse ele suavemente. "E eu gostaria muito que você ficasse e me contasse mais sobre sua avó." Naquela noite, sentados entre as orquídeas, Gabriela contou histórias da infância em Minas Gerais, das manhãs passadas na cozinha da avó, aprendendo receitas que eram guardadas como tesouros. E Lucas, pela primeira vez em anos, falou sobre a solidão de crescer em uma família onde o amor era condicionado ao sucesso, onde cada relacionamento era uma transação comercial. Quando ela finalmente foi embora, já passava da meia-noite e ambos sabiam que algo havia mudado irrevogavelmente entre eles. O que nenhum dos dois suspeitava era que Dona Helena havia observado a conversa da janela do segundo andar e que na manhã seguinte faria uma ligação que colocaria em movimento uma série de eventos que ameaçariam destruir a delicada conexão que começava a florescer. A tempestade chegou sem aviso numa quinta-feira à tarde, quando São Paulo se transformou em um caos de ruas alagadas e trânsito paralisado. Lucas havia passado o dia em reuniões no centro da cidade quando recebeu a ligação de emergência. Um vazamento no sistema hidráulico da mansão havia danificado parte do arquivo pessoal em seu escritório particular. Documentos insubstituíveis de 30 anos de negócios da família. "Dona Helena está tentando controlar a situação", disse sua assistente pelo telefone. "Mas ela diz que precisa de você aqui imediatamente." Lucas tentou voltar por 2 horas, mas as enchentes haviam bloqueado todas as rotas principais. Quando finalmente conseguiu chegar em casa, eram quase 9 da noite. E encontrou Gabriela sozinha no escritório, ajoelhada no chão encharcado, separando documento por documento com cuidado cirúrgico. "Onde estão os outros?" perguntou ele, tirando o paletó molhado. "Dona Helena teve que levar a Mariana ao hospital. Ela escorregou tentando conter o vazamento e machucou o punho", explicou Gabriela sem parar de trabalhar. "O encanador só consegue vir amanhã de manhã por causa da chuva. Eu consegui estancar o vazamento temporariamente, mas..." Lucas olhou ao redor do escritório. Havia água por toda parte, seus arquivos espalhados pelo chão, algumas pastas completamente encharcadas. Deveria ser uma catástrofe, mas Gabriela havia organizado tudo em grupos. Documentos secos de um lado, os úmidos, mas legíveis do outro, e uma pequena pilha dos que estavam danificados além do reparo. "Você está aqui há quanto tempo?" perguntou ele, percebendo que ela estava com a mesma roupa da manhã, agora completamente molhada e manchada. "Desde que o vazamento começou, às 2 da tarde, ela segurou um documento contra a luz, verificando se as informações ainda eram legíveis. "Este contrato de 1995 com o Hotel Copacabana, consegui salvar, mas precisamos deixá-lo secar adequadamente." Lucas se ajoelhou ao lado dela, pegando alguns papéis molhados. "Gabriela, você não precisava fazer isso sozinha. Poderia ter esperado até amanhã." "Não", ela interrompeu com uma intensidade que o surpreendeu.
Estes documentos são a história da sua família. São 30 anos de trabalho do seu pai, do seu avô. Eu não podia deixar que se perdessem. Algo na forma como ela disse, sua família, fez o coração de Lucas apertar. Havia um carinho ali, uma reverência por algo que nem mesmo pertencia a ela. Por que isso é importante para você? Perguntou ele, parando de mexer nos papéis para olhá-la. Gabriela hesitou, suas mãos ainda ocupadas com um documento amarelado. Porque eu sei o que é perder a história da família, disse finalmente. Quando meu pai morreu, um incêndio destruiu nossa casa. Perdemos todas as fotografias, todas as cartas, todos os documentos. Como se nossa história tivesse sido apagada. Sua voz ficou mais baixa, carregada de uma dor antiga. Às vezes, eu tento me lembrar do rosto da minha avó e percebo que está ficando embaçado na minha memória porque não temos nenhuma foto dela. É como se as pessoas que amamos fossem desaparecendo duas vezes. Primeiro quando morrem, depois quando esquecemos como eram. Lucas parou completamente de trabalhar, tocado pela vulnerabilidade crua em sua voz. Gabriela, desculpe, disse ela rapidamente voltando aos documentos. Não deveria estar falando sobre isso. Vamos nos concentrar em salvar seus papéis. Mas Lucas não conseguia mais se concentrar em nada além dela, da forma como havia passado 7 horas lutando para preservar a história da família dele. Da dedicação com que tratava cada documento como se fosse um tesouro. Da generosidade de alguém que havia perdido tudo tentando evitar que ele passasse pela mesma dor. Gabriela, olhe para mim, disse ele suavemente. Quando ela ergueu os olhos, ele viu que eles estavam úmidos. Não sabia se pelas lágrimas ou pela água que escorria do cabelo molhado. Obrigado, disse ele com uma sinceridade que a fez tremer. Por tudo isso, por se importar com coisas que nem eu sabia que eram importantes. Eles ficaram ali, ajoelhados no chão molhado, olhando um para o outro, e Lucas sentiu algo desmoronar dentro dele. Todas as barreiras que havia construído, todas as regras sobre aparência e classe social e mulheres adequadas, tudo desapareceu diante da mulher que havia passado o dia salvando sua história familiar. Você está tremendo, disse ele, notando como ela tentava disfarçar o frio. Estou bem. Mas Lucas já havia se levantado, indo até o armário onde guardava um casaco sobressalente. Quando voltou, ela ainda estava ajoelhada entre os papéis, teimosamente continuando o trabalho. Venha, disse ele, estendendo a mão. Você precisa se secar e se aquecer, mas os documentos podem esperar. Você não pode ficar doente por minha causa. Gabriela hesitou antes de aceitar a mão dele. Quando Lucas a ajudou a se levantar, ela ficou mais próxima do que pretendia. Próxima o suficiente para ele sentir o perfume suave do sabonete que ela usava misturado com o cheiro de papel molhado. Gabriela, murmurou ele, ainda segurando sua mão. Ela deveria ter se afastado. Deveria ter lembrado da diferença entre eles, do jantar com Isabela, de todas as razões pelas quais aquele momento era impossível. Em vez disso, ela ficou ali, olhando nos olhos dele, vendo algo que nunca havia visto antes. Vulnerabilidade absoluta. Você é extraordinária, disse Lucas, sua voz rouca. E eu sou um idiota por ter levado 3 anos para perceber. Lucas. Foi a primeira vez que ela disse seu nome, e o som foi como uma carícia. Ele se aproximou mais, sua mão livre, tocando gentilmente o rosto dela, afastando uma mecha de cabelo molhado. Diga que eu não estou imaginando isso. Diga que você também sente. Gabriela fechou os olhos, apoiando-se inconscientemente no toque dele. Eu não posso, sussurrou, mas suas ações contradiziam as palavras. Por que não? Porque ela abriu os olhos e ele viu o medo ali. Porque pessoas como eu não têm finais felizes com pessoas como você. Pessoas como você, repetiu Lucas com uma intensidade que a fez estremecer. Você quer saber o que eu vejo quando olho para você? Vejo alguém que passou 7 horas salvando a história de uma família que nem é sua.
Vejo alguém que conhece mais sobre arte e antiguidades que metade das mulheres do meu círculo social. Vejo alguém que se importa mais com uma receita da avó do que com joias caras. Suas mãos estavam no rosto dela agora, forçando-a a olhar para ele. Vejo a mulher mais genuína que já conheci e eu estou completamente... O som da porta da frente se abrindo os interrompeu bruscamente. Vozes no hall. Dona Helena havia voltado do hospital. Gabriela? Sr. Valmont, vocês ainda estão aqui? Lucas e Gabriela se separaram rapidamente, a realidade caindo sobre eles como um balde de água fria. Eles haviam cruzado uma linha que não podiam mais ignorar, mas fazê-lo na frente dos funcionários seria desastroso para ambos. Estamos no escritório, respondeu Lucas, sua voz controlada. Mas Gabriela podia ver a frustração em seus olhos. Quando Dona Helena entrou e viu os dois sozinhos no escritório bagunçado, cercados de documentos molhados, algo passou por seu rosto. Uma expressão que Gabriela conhecia bem e temia profundamente. Gabriela ficou aqui o dia todo ajudando com os documentos, explicou Lucas rapidamente. Ela salvou praticamente tudo. Que dedicada, disse Dona Helena, mas seu tom não combinava com as palavras. Gabriela, você pode ir para casa agora. Eu cuido do resto. Gabriela assentiu, pegando sua bolsa, com mãos trêmulas. Quando passou por Lucas para sair, ele murmurou tão baixo que só ela pôde ouvir. Isso não acabou. Mas enquanto caminhava para casa na chuva que ainda caía, Gabriela sabia que tudo havia mudado irrevogavelmente. O que havia acontecido naquele escritório encharcado não podia ser desfeito, e as consequências dessa proximidade forçada logo se mostrariam mais perigosas do que qualquer um dos dois poderia imaginar. Na manhã seguinte, quando chegou ao trabalho, ela encontrou Dona Helena esperando-a na cozinha com uma expressão que gelou seu sangue. Precisamos conversar, disse a governanta. E Gabriela soube que sua vida estava prestes a se complicar muito além do que poderia suportar. Sente-se, disse Dona Helena, sua voz cortante como uma lâmina. Temos muito o que conversar. Gabriela se sentou na cadeira da cozinha, as mãos entrelaçadas no colo para esconder o tremor. A governanta a observava com olhos calculistas, como um predador avaliando sua presa. 50 anos trabalhando para famílias ricas me ensinaram a reconhecer certas situações, começou Helena, servindo café com movimentos deliberadamente lentos. Ontem à noite, quando cheguei do hospital, vi algo que me preocupou profundamente. Dona Helena, eu apenas estava ajudando com os documentos. Você estava sozinha com o Sr. Valmont por mais de 5 horas, interrompeu a governanta. Sozinha, molhada, em uma situação íntima demais para uma empregada. Gabriela sentiu o sangue gelar. Não foi nada impróprio. Ele chegou tarde por causa da chuva, e você se aproveitou da situação. Helena se sentou à frente dela, seus olhos frios como gelo. Achou que eu não notei como vocês se olhavam durante o jantar com a senhorita Montenegro? Como ele a seguiu até a copa? Dona Helena, por favor. Meninas como você sempre existiram, continuou a governanta, ignorando as tentativas de explicação. Meninas que veem um homem rico e solitário e acham que podem usar sua disponibilidade para mudar de vida. As palavras atingiram Gabriela como tapas. Não é isso? Eu jamais o quê? Jamais tentaria seduzir o patrão? Jamais sonharia em sair da sua posição. Helena riu com desprezo. Você acha que sou cega? Vi como você fica quando ele passa, como seus olhos o seguem, como você se arruma um pouco mais nos dias em que ele está em casa. Gabriela queria negar, mas as palavras morreram em sua garganta. Era verdade. Tudo isso era verdade, mesmo que ela tentasse esconder de si mesma. Vou ser clara, disse Helena, inclinando-se para a frente. O Sr. Valmont está passando por um momento delicado. Sua mãe quer vê-lo casado com a senhorita Montenegro, e isso representaria uma união muito vantajosa para os negócios da família.
Sua pequena fantasia romântica pode arruinar anos de planejamento. Eu não tenho fantasias. Então por que você ainda está aqui? A voz de Helena subiu perigosamente. Por que não pediu demissão depois de ontem? Por que não fugiu quando percebeu que estava se envolvendo emocionalmente com alguém completamente fora do seu alcance? As lágrimas queimavam nos olhos de Gabriela, mas ela se recusava a chorar na frente da governanta. Vou fazer uma proposta, continuou Helena, sua voz voltando ao tom controlado. Você vai pedir demissão hoje. Dirá que encontrou um emprego melhor em outra cidade. Deixará São Paulo e nunca mais terá contato com o Sr. Valmont. E se eu não aceitar? Helena sorriu, mas não havia calor algum na expressão. Então eu terei que contar à Sra. Helena Valmont sobre o que vi ontem. Sobre como você se aproveitou de um momento de vulnerabilidade do filho dela. Sobre como uma empregada ambiciosa está tentando arruinar o futuro casamento dele. Gabriela sentiu o mundo desabar ao seu redor. Ela não acreditaria. Acreditaria sim. E sabe por quê? Porque esta não é a primeira vez que uma situação assim acontece na família. Há 20 anos, o pai do Sr. Valmont teve um envolvimento com uma secretária. O escândalo quase destruiu o casamento e a reputação da família. Helena se inclinou mais perto. A senhora Helena nunca esqueceu. Ela fará qualquer coisa para evitar que a história se repita. O silêncio na cozinha era sufocante. Gabriela sentia como se estivesse se afogando. Além disso, continuou Helena com crueldade calculada, você realmente acredita que o interesse dele é genuíno? Homens como Lucas Valmont não se casam com empregadas domésticas, querida. Eles brincam com elas, se divertem um pouco e depois voltam para seu mundo real. Você está errada, sussurrou Gabriela, mas sua própria voz soava insegura. Estou? Então por que ele não a convidou para sair oficialmente? Por que vocês só se encontram em segredo quando não há ninguém por perto? Por que ele não a apresentou à família? Cada pergunta era uma punhalada certeira. Gabriela não tinha respostas, porque Helena estava certa. Tudo havia acontecido nas sombras, longe dos olhos dos outros. Você tem até o final do dia para decidir, disse Helena, levantando-se. Ou você sai por conta própria, com uma carta de recomendação e 3 meses de salário adiantado, ou eu conto tudo para a senhora Helena e você sai sem nada, com sua reputação arruinada. A governanta parou na porta. Ah, e Gabriela, se você tentar contar isso ao Sr. Valmont, será sua palavra contra a minha. E eu tenho 15 anos de confiança da família. Você tem 3 anos de invisibilidade. Quando Helena saiu, Gabriela desabou na cadeira, as lágrimas finalmente correndo livres. Cada palavra da governanta ecoava em sua mente, misturando-se com suas próprias inseguranças. Talvez Helena estivesse certa. Talvez ela realmente fosse apenas uma distração temporária para Lucas. O dia passou em câmera lenta. Gabriela cumpriu suas tarefas mecanicamente, evitando qualquer lugar onde pudesse encontrar Lucas. Quando ele chegou em casa no final da tarde, ela se escondeu na lavanderia, até ter certeza de que ele havia subido para o escritório. Às 6 da tarde, ela bateu na porta do escritório de Dona Helena. Já decidiu? Perguntou a governanta sem levantar os olhos dos papéis. Vou embora, disse Gabriela, sua voz mal passando de um sussurro. Mas quero que você saiba que você está errada sobre mim. Eu não sou o que você pensa. Claro que não, querida. Helena abriu uma gaveta e retirou um envelope. Aqui está sua carta de recomendação e o dinheiro que prometi. Você pode pegar suas coisas e ir embora agora. Direi ao Sr. Valmont que você teve uma emergência familiar. Gabriela pegou o envelope com mãos trêmulas. E quanto aos documentos do escritório? Eles ainda precisam ser organizados adequadamente. Não é mais sua responsabilidade. Helena voltou aos papéis, dispensando-a com indiferença. Boa sorte em sua nova vida. Gabriela subiu para pegar suas poucas coisas no quarto dos funcionários, o coração partido. Estava guardando suas roupas na mala quando ouviu passos no corredor. Seu coração disparou, pensando que poderia ser Lucas, mas era apenas Mariana de volta do hospital com o punho enfaixado. Você está indo embora?
Perguntou Mariana, surpresa. Emergência na família, mentiu Gabriela, repetindo as palavras de Helena. Mas e o Sr. Valmont? Ele não sabe que você está saindo. Vi ele perguntando por você mais cedo. Gabriela fechou os olhos, lutando contra a tentação de correr para o escritório dele e contar tudo. Mas as palavras de Helena ecoavam em sua mente. Será sua palavra contra a minha. Dê isto a ele, disse ela, entregando um envelope a Mariana. Quando eu já tiver saído. Dentro do envelope estava uma carta simples. Sr. Valmont, agradeço pelos anos de trabalho em sua casa. Precisei partir devido a uma emergência familiar. Obrigada por tudo, Gabriela. Não mencionou os sentimentos que cresceram entre eles. Não explicou o real motivo de sua partida. Não podia arriscar que Lucas tentasse impedi-la. Isso só tornaria tudo mais difícil para ambos. 20 minutos depois, Gabriela cruzou o portão da mansão Valmont pela última vez, levando apenas uma mala e o coração despedaçado. Ela não viu Lucas na janela do escritório, observando sua partida com uma expressão de total incompreensão. E não soube que, naquele exato momento, Helena estava ao telefone com a matriarca da família, iniciando uma conversa que selaria o destino de todos os envolvidos. Senhora Helena, preciso contar uma coisa importante sobre seu filho e uma situação que consegui resolver antes que se tornasse um problema maior. Lucas leu a carta 3 vezes antes que as palavras fizessem algum sentido. Emergência familiar. 2 palavras que explicavam tudo e nada ao mesmo tempo. Ele amassou o papel com força, depois o alisou novamente, como se pudesse encontrar respostas ocultas entre as linhas. Mariana, chamou a empregada que ainda estava no corredor. Que tipo de emergência? Ela disse alguma coisa? Não, senhor. Só que precisava partir imediatamente. Parecia triste. A palavra ecoou na mente de Lucas, enquanto ele desceu as escadas correndo, esperando contra toda lógica encontrá-la ainda no hall, ou na cozinha, ou em qualquer lugar que provasse que ela não havia realmente partido. A mansão estava vazia da presença dela. Pela primeira vez em 3 anos, Lucas percebeu o quanto Gabriela havia se tornado parte essencial daquele espaço. Cada cômodo carregava sua marca invisível. As orquídeas perfeitamente regadas, os livros organizados com precisão milimétrica, o brilho especial nos cristais que só ela conseguia obter. Dona Helena, sua voz ecoou pelos corredores. A governanta apareceu com seu habitual ar de eficiência. Sr. Valmont, posso ajudá-lo? Gabriela, onde ela está? Já partiu, senhor. Como lhe disse, teve uma emergência familiar. Muito repentina, coitada. Algo no tom de Helena não soava certo. Lucas a conhecia há 15 anos e sabia quando ela escondia alguma coisa. Que tipo de emergência? Ela deixou algum contato? Infelizmente não, senhor. Estava muito abalada para dar detalhes. Lucas pegou o celular, discando o número de Gabriela, mas caiu direto na caixa postal. Tentou mais 3 vezes com o mesmo resultado. Preciso do endereço dela, disse ele, voltando-se para Helena. Sr. Valmont, com todo respeito, talvez seja melhor deixar para lá. A menina claramente tinha seus motivos para partir assim. O endereço. Helena. Sua voz carregava uma autoridade que não admitia discussão. 2 horas depois, Lucas estava diante de uma pensão modesta no centro da cidade, subindo escadas rangentes até o 3º andar. A senhoria, uma mulher de meia-idade com avental florido, o observou com curiosidade mal disfarçada. A Gabriela saiu hoje de manhã com uma mala. Disse que ia para Minas Gerais, alguma coisa sobre a mãe estar doente. A mulher fez uma pausa. O senhor é parente? Algo assim, mentiu Lucas. Ela deixou algum contato? Não, mas mencionou a cidade onde a mãe mora. Poços de Caldas, eu acho. Lucas dirigiu de volta para casa com um misto de alívio e frustração. Pelo menos ele tinha uma pista. Poços de Caldas não era uma cidade grande. Ele conseguiria encontrá-la, mas quando chegou à mansão, sua mãe estava esperando na sala de estar, com uma expressão que ele conhecia bem.
era a mesma que ela usava quando estava prestes a reorganizar completamente sua vida. Precisamos conversar, disse Helena Valmont sem preâmbulos. Mãe, agora não é uma boa hora. Sente-se, Lucas. O tom não admitia discussão. Helena me contou sobre a situação com a empregada. Lucas sentiu o sangue gelar. Que situação? Não faça papel de inocente comigo. Vocês dois sozinhos no escritório por horas. Ela molhada, vocês se olhando como... Bem, você sabe como. Ela estava me ajudando com os documentos que quase se perderam no vazamento. Não houve nada impróprio. Helena Valmont riu com desprezo. Lucas, você tem 39 anos. Acredita mesmo que eu não reconheço os sinais? A forma como você falava dela ultimamente, como seus olhos a procuravam quando chegava em casa... Lucas não respondeu. Percebendo que negar seria inútil. Você se esqueceu de quem é, continuou sua mãe. Se esqueceu da sua posição, da sua responsabilidade com a família, com os negócios. Isabela Montenegro é perfeita para você. Ela tem educação, família, conexões que podem expandir nosso império para toda a América Latina. E se eu não quiser expandir para a América Latina? E se eu quiser apenas ser feliz? Feliz. Helena se levantou, caminhando até a janela. Você acha que seria feliz com uma empregada doméstica? Por quanto tempo, Lucas? Alguns meses? Um ano? E depois, quando a paixão passasse e você percebesse que não tem nada em comum, que ela não pode acompanhar seu mundo? Você não conhece Gabriela. Conheço mulheres como ela. Conheci uma há 20 anos. A voz de Helena ficou gélida. Seu pai também achou que estava apaixonado. Quase destruiu nossa família. Lucas ficou em silêncio. A história do affair de seu pai era um segredo bem guardado, mas ele sempre soubera que existira. Felizmente, continuou sua mãe, Helena teve o bom senso de conversar com a moça antes que a situação saísse do controle. Ela aceitou uma quantia generosa e desapareceu da nossa vida. A realização atingiu Lucas como um soco no estômago. Você pagou para ela ir embora. Eu protegi nossa família, como sempre faço. Quanto? A voz de Lucas estava perigosamente baixa. Isso é irrelevante. Quanto? Helena o olhou com frieza. 3 meses de salário e uma carta de recomendação. Muito generoso, considerando as circunstâncias. Lucas se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. Você não tinha direito? Eu tinha todo o direito. Sou sua mãe e a matriarca desta família. Não vou permitir que você cometa o mesmo erro que seu pai. Não foi um erro. Eu a amo. As palavras saíram antes que ele pudesse detê-las, mas uma vez ditas, ele percebeu que eram completamente verdadeiras. Ele amava Gabriela Soares com uma intensidade que o assustava. Amor, repetiu Helena com desdém. Você se apaixonou pela ideia dela, pela novidade de alguém diferente. Mas amor verdadeiro requer compatibilidade, valores compartilhados, objetivos comuns. O que você teria com ela, além de atração física? Pare, disse Lucas, mas sua mãe continuou implacavelmente. Ela te daria filhos sem educação adequada, te forçaria a um estilo de vida medíocre, te envergonharia em eventos sociais. Em 2 anos, você estaria se perguntando como pôde ser tão tolo. Você está errada. Estou sendo realista. E aparentemente ela também foi. Quando Helena explicou a situação, ela aceitou o dinheiro sem hesitar. Nem tentou falar com você, nem lutou pelo relacionamento. Isso não te diz nada sobre o caráter dela? Cada palavra era uma punhalada certeira. Lucas queria defender Gabriela, mas as circunstâncias da partida dela realmente pareciam suspeitas. Por que ela não havia falado com ele? Por que aceitara o dinheiro e fugira? Se ela realmente te amasse, continuou Helena, teria enfrentado qualquer obstáculo. Teria lutado por vocês. Em vez disso, pegou o dinheiro e correu para longe na primeira oportunidade. Lucas sentou-se pesadamente, a dúvida corroendo sua certeza. Talvez sua mãe estivesse certa. Talvez ele tivesse romantizado toda a situação. Isabela está esperando sua ligação, disse Helena, percebendo que havia plantado a semente da dúvida que precisava.
Ela entende você, Lucas. Compartilha do seu mundo, dos seus valores. Com ela, você pode construir algo sólido, duradouro. Naquela noite, Lucas se trancou no escritório com uma garrafa de uísque, cercado pelos documentos que Gabriela havia salvado. Cada papel era uma lembrança da dedicação dela, mas agora ele questionava até isso. Havia sido genuína ou calculada? Às 3 da manhã, embriagado pela bebida e pela confusão, ele fez a ligação que selaria o destino de todos. Isabela, é o Lucas. Sobre nossa conversa do outro dia, talvez devêssemos nos conhecer melhor. A resposta entusiástica dela ecoou pelo telefone vazio, mas Lucas não sentia nada, além de um vazio profundo no peito. Do outro lado da cidade, Gabriela estava acordada em um quarto de hotel barato, usando o dinheiro que Helena lhe dera para comprar uma passagem de ônibus para Minas Gerais. Ela segurava o celular, vendo as chamadas perdidas de Lucas, mas não tendo coragem de atender. As palavras de Helena ecoavam em sua mente. Homens como Lucas Valmont não se casam com empregadas domésticas. Talvez a governanta estivesse certa. Talvez fosse melhor partir antes que a inevitável desilusão chegasse. Ela não sabia que, naquele exato momento, o homem que amava estava se convencendo de que ela havia partido por dinheiro, nem que em poucas horas ele estaria se comprometendo com outra mulher para tentar esquecer a dor da traição que acreditava ter sofrido. O destino de ambos estava sendo selado por mal-entendidos. Orgulho ferido e a manipulação cruel de pessoas que acreditavam estar protegendo suas próprias versões do que era melhor para todos os envolvidos. 3 meses se passaram como um borrão cinzento na vida de Gabriela. Em Poços de Caldas, ela havia encontrado trabalho em uma pequena pousada familiar, onde suas habilidades com antiguidades eram valorizadas pelos proprietários que colecionavam móveis de época. Era um trabalho honesto, mas cada dia que passava, a dor da separação parecia crescer em vez de diminuir. Sua mãe, Dolores Soares, observava a filha com crescente preocupação. Gabriela havia chegado em casa magra, com olheiras profundas e um silêncio que não combinava com sua personalidade naturalmente calorosa. Filha, você precisa me contar o que aconteceu em São Paulo, disse Dolores numa manhã de sábado, servindo café na pequena cozinha da casa onde Gabriela havia crescido. Já disse, mãe, problemas no trabalho. Gabriela, a voz de Dolores carregava a autoridade de quem havia criado uma filha sozinha. Eu não sou boba. Você saiu de lá com dinheiro suficiente para ficar meses sem trabalhar, mas não quer me dizer de onde veio. E toda noite eu escuto você chorando. Gabriela mexeu o café com mais força que o necessário. Foi só uma gratificação por bons serviços. Que patrão dá gratificação de 3 meses de salário para uma empregada sair? A pergunta ficou suspensa no ar. Dolores era costureira há 30 anos. Havia trabalhado em casas ricas quando Gabriela era pequena. Ela sabia como funcionava aquele mundo. Mãe, você se envolveu com alguém. Não era uma pergunta. Alguém casado? Não, ele não é casado. As palavras saíram antes que Gabriela pudesse detê-las. Dolores se sentou à mesa, seu rosto suavizando. Conta para mim, filha. E então, pela primeira vez em 3 meses, Gabriela desabou. Contou sobre Lucas, sobre as conversas no jardim de inverno, sobre a noite dos documentos molhados, sobre as palavras cruéis de Dona Helena e o ultimato que a forçara a partir. Essa mulher te enganou, disse Dolores quando a filha terminou. Te fez acreditar que não era boa o suficiente. Mas ela estava certa, mãe. Ele nem tentou me procurar depois que parti. Se realmente se importasse, ou ele acredita que você o abandonou por dinheiro, interrompeu Dolores. Pensa, filha. Você sumiu da vida dele da noite para o dia, sem explicação, depois de aceitar dinheiro da família. O que você acharia se estivesse no lugar dele? A realização atingiu Gabriela como um raio. Claro, Helena havia arquitetado tudo perfeitamente. Ela parecia culpada mesmo sendo inocente. Mas já faz 3 meses.
murmurou Gabriela. Se ele quisesse, já teria me encontrado. Já teria? Você mudou de número de telefone, está em outra cidade e deixou apenas uma carta dizendo que tinha uma emergência familiar. Como ele te encontraria? Naquela tarde, Gabriela foi até o centro da cidade, onde uma pequena lan house oferecia acesso à internet. Com mãos trêmulas, ela digitou Lucas Valmont na busca e imediatamente se arrependeu. A primeira matéria que apareceu era da revista Caras, datada de um mês atrás. Lucas Valmont oficializa noivado com herdeira dos Montenegro. A fotografia mostrava Lucas em um restaurante elegante, ajoelhado diante de Isabela Montenegro, colocando um anel de diamante em sua mão. Ele sorria, mas Gabriela conhecia aquele sorriso. Era o mesmo que ele usava em eventos de negócios. Polido e vazio. O magnata hoteleiro Lucas Valmont, 39 anos, oficializou ontem seu noivado com Isabela Montenegro. 32 anos, formada em administração de empresas pela Sorbonne. A cerimônia está prevista para dezembro, reunindo duas das famílias mais influentes do empresariado paulista. Gabriela fechou a página, o coração despedaçado. Ele havia seguido em frente. Havia escolhido o caminho que todos esperavam dele, a mulher adequada para sua posição. Mas quando estava saindo da lan house, esbarrou em Mariana, a ex-colega de trabalho na mansão Valmont. Gabi, que surpresa! Mariana a abraçou efusivamente. O que você está fazendo aqui? Pensei que tivesse ido cuidar da sua mãe. Estou morando aqui agora, explicou Gabriela. E você, o que faz em Poços de Caldas? Visito minha irmã que mora aqui. Mas conta, como você está? Depois que você saiu, a casa ficou um caos. O Sr. Valmont ficou impossível por semanas e Dona Helena... Bem, ela não durou muito no emprego depois disso. Gabriela parou de andar. Como assim, não durou? Ah, você não soube? A Mariana baixou a voz. Uns 2 meses depois que você saiu, a senhora Helena flagrou a Dona Helena mexendo nas contas da casa. Parece que ela estava desviando dinheiro há anos. Foi demitida na hora, sem nem carta de recomendação. O mundo de Gabriela começou a girar. Desviando dinheiro? Sim, e tem mais. Carla me contou que no dia que a senhora Helena descobriu, ela estava furiosa. Gritou com a Dona Helena, dizendo que ela havia arruinado a vida do Lucas com suas mentiras e manipulações. Algo sobre você ter partido por causa de uma conversa que ela teve contigo. Gabriela se apoiou na parede mais próxima. Que mais a Carla ouviu? Ela disse que a senhora Helena gritou algo como: você fez meu filho acreditar que ela só queria dinheiro, quando na verdade você a ameaçou para proteger seus próprios crimes. Foi um escândalo enorme. E Lucas, o que ele disse quando soube? Mariana fez uma expressão triste. Carla disse que ele ficou em choque. Trancou-se no escritório por 2 dias, não comeu, não dormiu. Depois disso, saiu de casa e só voltou 3 semanas depois com o noivado anunciado. 3 semanas. Gabriela calculou mentalmente. Isso foi há 1 mês? Puxa, mais ou menos. Mas Gabi, todo mundo que trabalha na casa sabe que ele não está bem. Está magro, não sorri mais, trabalha até altas horas para não ter que estar em casa. E a noiva? Bem, ela é bonita, mas não tem calor humano. Trata todo mundo como mobília. Gabriela sentiu uma mistura de esperança e desespero correndo por suas veias. Lucas havia descoberto a verdade, mas era tarde demais. Ele estava noivo de outra pessoa. Mariana, disse ela com urgência, preciso que você me faça um favor. Preciso de mais detalhes sobre o que aconteceu quando Helena foi demitida. Tudo o que você souber. Claro, mas por quê? Porque talvez não seja tarde demais para consertar o que foi quebrado. Naquela noite, Gabriela ligou para Carla. A conversa durou 2 horas. E quando desligou, ela tinha um quadro completo da manipulação de Helena. A governanta havia mentido para ambos, jogando-os um contra o outro para proteger seus próprios crimes. Mãe, disse ela, entrando na cozinha onde Dolores bordava, preciso voltar para São Paulo. Filha, ele está noivo. Ainda não casou. Gabriela se ajoelhou ao lado da mãe.
E se ele soubesse a verdade, se entendesse por que eu realmente parti, talvez ele te escolhesse ao invés dela. Ou talvez pelo menos ele soubesse que não o abandonei por dinheiro. Que o que tivemos foi real. Dolores segurou o rosto da filha com as mãos calejadas. E você está disposta a lutar, mesmo sabendo que pode dar errado? Pela primeira vez na vida, mãe, estou disposta a lutar por algo que realmente importa. 2 dias depois, Gabriela estava de volta a São Paulo, com um plano que havia nascido durante a viagem de ônibus. Ela não iria apenas contar a verdade para Lucas. Ela iria confrontar toda a situação publicamente, no lugar onde tudo começara. Através de Carla, ela descobriu que haveria uma festa de inauguração do mais novo hotel da rede Valmont no próximo fim de semana. Seria um evento grandioso, com toda a alta sociedade paulista, incluindo a noiva e a família Montenegro. Era lá que ela faria sua jogada final. Arriscaria tudo numa única cartada, sabendo que ou recuperaria o amor de sua vida, ou perderia para sempre de forma definitiva. Mas primeiro, ela precisava se preparar para enfrentar um mundo que havia tentado destruí-la. E desta vez, ela não fugiria. A festa de inauguração do Hotel Valmont Jardins era o evento mais esperado da temporada social paulistana. O salão principal estava decorado com arranjos de orquídeas brancas, as favoritas de Lucas. E os convidados circulavam em seus trajes de gala, taças de champanhe na mão, celebrando mais um sucesso do império hoteleiro. Gabriela observava tudo de longe, escondida atrás de uma coluna no mezanino. Havia conseguido entrar graças a Carla, que trabalhava no catering do evento e a havia vestido com o uniforme das garçonetes. Seu cabelo estava preso num coque elegante e pela primeira vez em meses ela havia se maquiado. Não estava ali para ser invisível, estava ali para ser vista. No centro do salão, Lucas conversava com investidores, impecável em seu smoking preto. Mas Gabriela podia ver o que os outros não viam. A tensão em seus ombros, o sorriso que não chegava aos olhos, a forma como ele verificava constantemente o relógio, como se quisesse que a noite acabasse logo. Ao seu lado, Isabela Montenegro deslumbrava em um vestido vermelho que custava uma fortuna, o anel de noivado brilhando sob as luzes do lustre. Ela ria das piadas dos homens de negócios, tocava o braço de Lucas possessivamente e representava perfeitamente o papel da noiva ideal. Está na hora, murmurou Gabriela para si mesma. Ela desceu as escadas lentamente, o coração batendo como um tambor. Alguns convidados a olharam com curiosidade. Uma garçonete que não parecia uma garçonete comum. Mas ela continuou caminhando em direção ao centro do salão. Foi quando a viu que Lucas parou de falar no meio de uma frase. O copo de uísque em sua mão tremeu quase imperceptivelmente, e por um momento ele pareceu ver um fantasma. Lucas! Isabela seguiu seu olhar, franzindo as sobrancelhas ao ver a garçonete que havia capturado toda a atenção de seu noivo. O que foi? Mas Lucas não conseguia responder. Não conseguia respirar. Não conseguia fazer nada além de olhar para Gabriela, que se aproximava com uma determinação que ele nunca havia visto nela. Com licença, disse Gabriela quando chegou ao grupo, sua voz clara o suficiente para ser ouvida por todos ao redor. Preciso falar com o Sr. Valmont. Desculpe, mas este é um evento privado, disse Isabela com frieza. Se você tem alguma questão profissional... Não é profissional, interrompeu Gabriela, seus olhos fixos em Lucas. É pessoal, muito pessoal. Um murmúrio começou a se espalhar pelo salão. As pessoas pararam de conversar, percebendo que algo importante estava acontecendo. Gabriela! A voz de Lucas era rouca, cheia de uma emoção que ele tentava controlar. Você me conhece? Perguntou Isabela, seu tom se tornando perigosamente baixo. Sou Gabriela Soares, disse ela, erguendo o queixo. Trabalhei na casa do seu noivo por 3 anos. E há 4 meses eu o abandonei, sem explicação, depois de aceitar dinheiro de sua família. O salão ficou completamente silencioso. Helena Valmont, que estava conversando com outras damas da sociedade,
se aproximou rapidamente, sua face pálida de choque. "O que você está fazendo aqui?" sibilou ela. "Estou contando a verdade", respondeu Gabriela. Mas seus olhos permaneceram em Lucas. Uma verdade que foi distorcida por alguém que queria nos separar para proteger seus próprios crimes. "Isso é ridículo", disse Helena, tentando controlar a situação. "Essa mulher está claramente perturbada." "Seguranças, deixe ela falar", disse Lucas de repente, sua voz cortando o ar como uma lâmina. "Quero ouvir o que ela tem a dizer." Gabriela respirou fundo, sabendo que tinha apenas uma chance de fazer aquilo dar certo. "Você acredita que eu parti por dinheiro?" disse ela, sua voz ecoando pelo salão silencioso. "Que aceitei 3 meses de salário e fugi como uma oportunista. Mas a verdade é que Helena, sua ex-governanta, me ameaçou." "Que tipo de ameaça?" perguntou Lucas, dando um passo à frente. "Ela disse que contaria para sua mãe sobre nossos sentimentos, que eu seria demitida sem referências e minha reputação seria arruinada. Mas o pior foi quando ela me disse que homens como você não se casam com mulheres como eu, apenas brincam com elas até se cansarem." As palavras atingiram Lucas como punhaladas. Ele lembrava de sua própria mãe dizendo coisas similares. "Ela me fez acreditar", continuou Gabriela, as lágrimas começando a brilhar em seus olhos, "que eu era apenas uma distração para você, uma fantasia que logo perderia a graça. Então eu parti não por dinheiro, mas por medo. Medo de que ela estivesse certa. Isso são mentiras!" gritou Helena Valmont. "Essa mulher é uma oportunista que salvou todos os documentos históricos da família durante um vazamento", interrompeu Lucas, sua voz ganhando força. "Que conhecia mais sobre arte e antiguidades que qualquer pessoa que já conheci. Que me ensinou a receita de torta da avó dela porque queria me fazer feliz sem pedir nada em troca." Ele se virou para a mãe, seus olhos brilhando de raiva. "Você fez a mesma coisa que Helena fez, não é? Convenceu-a de que não era boa o suficiente, assim como tentou me convencer de que ela só queria dinheiro." "Lucas, você está fazendo uma cena", disse Isabela, tentando puxá-lo pelo braço. "Não vamos dar ouvidos às fantasias de uma ex-empregada." Lucas se desvencilhou do toque dela, caminhando em direção a Gabriela. "Por que você não me contou na época? Por que não lutou?" Porque eu acreditei nelas", admitiu Gabriela, as lágrimas agora correndo livres. "Acreditei que eu não era suficiente para você, que nossa diferença de classe era intransponível, que você ficaria envergonhado de mim." Envergonhado? Lucas estava a poucos passos dela agora. "Da mulher que me mostrou o que é amor verdadeiro? Da única pessoa que me viu como Lucas, não como Lucas Valmont?" O salão estava em completo silêncio, todos os convidados assistindo ao drama que se desenrolava diante deles. "Mas você está noivo", disse Gabriela, olhando para Isabela. "Você seguiu em frente. Eu tentei esquecer você", admitiu Lucas, sua voz quebrando. "Tentei fazer o que todos esperavam de mim, mas não consegui. Cada dia que passava, eu sentia mais sua falta. Quando descobri o que Helena havia feito, quando soube que você não havia me abandonado por dinheiro, eu quis te procurar, mas você achou que era tarde demais", completou Gabriela. "Eu achei que você me odiaria, que nunca me perdoaria por ter acreditado nas mentiras sobre você." Lucas estendeu a mão, tocando gentilmente o rosto dela. "Gabriela, você é a coisa mais real que já aconteceu na minha vida. Você me ensinou que amor não tem classe social, não tem preço, não precisa de aprovação de ninguém." "Lucas", a voz de Isabela cortou o momento. "Você está terminando nosso noivado por uma empregada doméstica?" Lucas se virou para ela, removendo o anel de noivado do próprio dedo. "Estou terminando porque percebi que não posso me casar com alguém que não amo. Você merece alguém que a ame de verdade, Isabela. E eu amo outra pessoa." Isabela pegou o anel com dignidade ferida. "Isso é humilhante, eu sei, e peço desculpas. Mas seria mais humilhante casar comigo, sabendo que meu coração pertence a outra pessoa." Helena Valmont tentou se aproximar,
Mas Lucas ergueu a mão, parando-a. Mãe, eu entendo que você queira o melhor para mim, mas o melhor para mim é Gabriela. Sempre foi. Ele se voltou para Gabriela tomando suas mãos. Eu te amo. Amo sua gentileza, sua inteligência, sua força. Amo como você cuida das coisas que importam para mim como se fossem suas. Amo como você me vê além do dinheiro e do status. Lucas, ela sussurrou. Case comigo, disse ele, ajoelhando-se ali mesmo, no meio do salão, diante de centenas de convidados chocados. Não porque é esperado, não porque é conveniente, mas porque não consigo imaginar minha vida sem você. O salão explodiu em murmúrios. Câmeras de celular começaram a brilhar, mas para Gabriela só existia Lucas ajoelhado à sua frente, oferecendo seu coração. E minha origem humilde. E o que as pessoas vão dizer? As pessoas podem dizer o que quiserem, respondeu Lucas, sorrindo pela primeira vez em meses. Eu me importo com o que você disse. Gabriela olhou ao redor do salão, vendo os rostos chocados, os julgamentos silenciosos, a desaprovação de Helena Valmont. Depois olhou para Lucas, vendo apenas amor puro e honesto. Sim, disse ela, puxando-o para cima. Sim, eu caso com você. Quando Lucas a beijou, ali mesmo no meio da festa, sob os olhares de toda a alta sociedade paulistana, Gabriela soube que havia feito a escolha certa. Não importava o que diriam nos jornais no dia seguinte. Não importava se alguns convidados os desprezariam. O que importava era que ela havia lutado pelo seu amor e vencido. 6 meses depois, na mesma mansão onde se conheceram, Lucas e Gabriela se casaram em uma cerimônia íntima, cercados apenas por pessoas que realmente os amavam. Dolores chorou de orgulho ao ver a filha no vestido de noiva simples, mas elegante que ela mesma havia costurado. Carla e Mariana foram as madrinhas, e até mesmo alguns dos antigos clientes do antiquário de Belo Horizonte compareceram para celebrar. Helena Valmont demorou alguns meses para aceitar a nova realidade, mas eventualmente percebeu que nunca havia visto o filho tão feliz. E Gabriela, com sua gentileza natural, conquistou até mesmo o coração da sogra mais relutante. Lucas transformou parte da mansão em um pequeno museu de antiguidades, onde Gabriela podia exercer sua verdadeira paixão. Ela nunca mais foi vista como a empregada que se casou com o patrão, mas como Gabriela Valmont, uma das mais respeitadas especialistas em arte e antiguidades de São Paulo. E todas as noites, quando caminhavam pelo jardim de inverno, entre as orquídeas, que ela ainda cuidava com o mesmo carinho de antes, Lucas agradecia por ter aprendido que o amor verdadeiro não conhece fronteiras, apenas corações dispostos a lutar por ele. A empregada feia havia se transformado na amada esposa, não porque mudou sua aparência, mas porque finalmente encontrou alguém que viu sua verdadeira beleza desde o primeiro momento. E o magnata solitário descobriu que a riqueza mais valiosa não estava em seus hotéis ou contas bancárias, mas nos braços da mulher que o amava pelo que ele realmente era.